Boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Quem disse que promover segurança nas ruas, combater a criminalidade, controlar a segurança nos presídios é tarefa só para homem? Nunca na história do Rio Grande do Sul houve tantas mulheres na área da segurança pública. Elas começaram nas últimas décadas chegando devagarinho, ocupando aqueles postos com menos importância, digamos assim, e após esse período todo elas foram crescendo, galgando espaço e hoje elas ocupam as principais posições que são possíveis de ser alcançadas por qualquer servidor na segurança pública. Temos muitas delegadas, comandantes de batalhão e até mesmo hoje temos a primeira chefe de polícia mulher aqui no Rio Grande do Sul, uma mulher comandando toda a Polícia Civil aqui no estado. Como se deu esse processo? Como as mulheres foram abrindo esse espaço e como esse cenário está se tornando cada vez mais atrativo para outras mulheres que ainda pensam nessa área, uma área que historicamente sempre foi dominada pelos homens, onde o machismo não é pouca coisa e se torna uma barreira, sem dúvida, para que as mulheres possam aumentar o seu espaço, promover as suas conquistas? É isso tudo que nós vamos discutir essa noite e estão aqui no estúdio conosco 5 exemplos de mulheres que atuam na área da segurança, que têm grandes conquistas, são mulheres que abriram caminhos, mulheres que estão também trilhando as primeiras etapas desse trabalho e vão contar aqui as suas experiências. Nós temos hoje aqui no programa a diretora da AMAPERGS, o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, Marili Antunes Neubiser, a secretária de Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre e também tenente-coronel da Reserva da Brigada Militar, a comandante Nádia, a diretora da Academia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a delegada Elisângela Reguelin, a comandante do Comando Regional de Policiamento Centro-Sul, coronel Bianca Birger, e a escrivã de polícia Natália Rangel Silva. Nós queremos que você, como sempre, participe do programa, dê a sua opinião, mande as suas perguntas, as suas observações, que a gente replica aqui ao vivo para que as nossas convidadas também possam responder às suas indagações. Você faz isso através da internet, pelo facebook.com/rdctv digital ou então pelo WhatsApp no número que está aí, código 51 99815 9990. Vamos então desvendar o caminho que as mulheres abriram. Aliás, ele já foi desvendado esse caminho, já foi trilhado, as conquistas não são poucas. Agora vamos tratar para onde esse caminho vai levar, né? Eu começo perguntando para a comandante Nádia, que foi celebrizada como a primeira comandante de um batalhão na Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul. Comandante, como foi esse caminho para ter chegado até lá? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Bom estar aqui contigo, Azeredo, novamente, nesse estúdio maravilhoso que eu não tinha vindo ainda. E essa bancada aqui, repleta de mulheres poderosas, mulheres que com certeza conquistaram os seus espaços por conta da competência e qualificação que cada uma tem. E, efetivamente, eu ingressei na Brigada Militar em 1989. Então, lá já se vão 28 anos, né? E eu tenho certeza que quando eu fui alçada para ser a primeira mulher a comandar um batalhão de polícia militar aqui no nosso estado, uma polícia militar que tem mais de 180 anos, foi uma quebra de paradigma. Foi realmente a instituição entender que precisava se atualizar, que precisava se recompor nos dias atuais em que a mulher já estava em vários segmentos, não mais só nas primeiras carreiras em que a mulher estava na educação e na saúde. E a Brigada Militar teve essa noção de se atualizar e poder, sim, colocar à frente de um batalhão uma primeira mulher. Então, tive o prazer de ser eu a escolhida em 2007 e isso me deu, além de ficar muito orgulhosa de poder representar as mulheres gaúchas, além das mulheres da Polícia Civil, da nossa Brigada Militar, mostrando que nós mulheres, com muita competência, qualificação, trabalho árduo, podemos sim chegar em qualquer lugar que a gente quiser, né? E lá em 2007, então, fui designada a comandar o 40º Batalhão de Polícia Militar no interior do estado, com a competência por 11 municípios, o que me dava ali uma abrangência de 11 prefeituras, 11 câmaras de vereadores, judiciário, polícia civil, enfim, que me deu uma vasta experiência quando fui convidada para repetir o ineditismo, então, em 2012, na capital gaúcha,
Então, sendo também a primeira mulher aí, continuava na capital gaúcha, no 19º Batalhão de Polícia Militar, responsável por toda a zona leste de Porto Alegre. E graças aí à Brigada Militar, a toda a convivência com homens e mulheres, conseguimos aí depois ter várias outras mulheres comandando batalhões do nosso estado. E isso é um avanço, com certeza, para todos nós, gaúchos e gaúchas. Com certeza. Ainda no âmbito da Brigada, a gente tem aqui a comandante Bianca, que comanda o Comando Regional, né, Centro-Sul, que tem no mínimo 2 batalhões sob sua responsabilidade. Tem 2 batalhões, né? e tem 11 municípios. E a senhora foi da primeira turma de mulheres da Brigada Militar, isso há 30 e poucos anos. Isso, há 33 anos atrás, nós somos pioneiras, né? A primeira turma de mulheres. E hoje, né, da primeira turma de mulheres, as pioneiras foram as primeiras a chegar ao posto de coronel. E como é que foi o friozinho na barriga, lá no começo? Entrar naquele ambiente dominado pelos homens, com aquela rudeza. A gente não tinha um parâmetro na brigada para ser seguido. Então, o pioneirismo a gente paga um preço alto, porque nós fomos desbravando, nós fomos criando os regulamentos, enfim, para que tornasse a vida da mulher melhor na caserna, na corporação. Mas a gente, assim, ó, teve muito apoio do efetivo masculino, a gente aprendeu muito com eles, e essa parte, assim, de machismo, eu não senti muito durante a minha carreira, porque eu sempre me sinto valorizada pelos meus comandantes. E também eu acho assim que nós lá, pioneiras, a gente teve todo um trabalho, né, de fazer o nosso caminho para que depois as demais que ingressaram, elas tivessem uma referência, né, feminina. Mas não tinha um peso especial, por exemplo, tá chegando naquele momento, era, como disse a comandante Nádia, uma quebra de paradigma, né? Sim. Aquela coisa, ó, nós somos mulheres nesse ambiente que nunca teve mulher, a gente vai ter que ser mais do que os outros. Não tinha essa sensação de que era preciso provar o porquê estar ali? Sim, eu sempre digo assim, a gente não tem que ser boa, nós mulheres, a gente não pode apenas ser boa, tem que ser muito boa no que faz, né, para se destacar, para ter o seu mérito. Mas eu também acho que naquela época lá foi bem difícil, porque nós não tínhamos parâmetros femininos, né? E para nós tudo era novidade, o militarismo. Nem eu, pelo menos, nem na família eu tinha militares. Então, era tudo muito novo, tudo. E eu com apenas 20 anos, né? Sim, toda aquela imposição de disciplina, aquele regramento muito rígido, naquelas atitudes todas muito coordenadas, tem que estar dentro do padrão. E a gente também sentia que o próprio efetivo masculino não sabia muito bem como tratar. Eles foram aprendendo conosco, né, no dia a dia. Como tratar as mulheres, como se adaptar. Por exemplo, uma coisa assim que eu digo hoje para as minhas policiais. Na minha época, gravidez, a gente não ficava. Hoje, tu fica na parte administrativa. Eu, grávida, eu tirava serviço na rua, numa viatura. Depois eu tirava serviços internos, mas eu não fiquei na parte administrativa. Eu continuei na parte operacional. E daí, com isso, com as nossas vivências, a gente foi fazendo um regramento para que as demais não passassem por isso. Porque tu, grávida, né, fazendo um policiamento na rua, tu corre um risco muito grande de tomar um tiro, né, até mesmo o bebê, enfim. E hoje as policiais, elas só fazem serviço administrativo. Mas nós tivemos que passar por toda essa experiência para que as que estão aí hoje tenham esse tratamento precisa abrir esse diferenciado. caminho de estabelecer os padrões, né? A própria corporação foi aprendendo, né? Foi com aprendendo. Isso, né? Na Polícia Civil deve ter acontecido a mesma coisa, não é, delegada? Pois então, a satisfação estar aqui no programa e especialmente ao lado dessas colegas de segurança pública maravilhosas. E realmente a gente começa a conversar e começa a se lembrar e olhar para trás. Eu estou completando neste ano 20 anos de Polícia Civil e realmente parece que num piscar de olhos passaram-se esses 20 anos, é muito rápido tudo isso, mas ao mesmo tempo aí que a gente para pensar em todas as conquistas, em tanta coisa que se fez nesse período e é impressionante mesmo como as coisas mudaram. Se a gente para pensar em termos de Polícia Civil, as primeiras mulheres que entraram na polícia na década de 70, depois na década de 80, as primeiras delegadas, e de repente a gente se depara hoje com turmas como nós temos, com 431 alunos em formação, mais 800 aguardando serem chamados.
E desse público todo a gente se depara com um perfil hoje que praticamente metade, dá para dizer, claro, depende do cargo, escrivão, inspetor, muda um pouco, são mulheres. Nós temos aí 33% de delegadas de polícia hoje, mulheres, e 37% do efetivo da Polícia Civil são mulheres. Então, claro que num curto período de tempo, se a gente olhar a história, nesse curto período de tempo se deu todo esse salto. E realmente é graças à competência, eu atribuo a competência da mulher. Ela tem essa condição, ela tem essa característica, ela tem a capacidade de ser organizada, de ser disciplinada, de ser competente. Hoje o acesso às nossas carreiras todas se dá por concurso público, então a gente percebe as mulheres muito bem preparadas, ingressando na carreira através do concurso público. Então elas conquistam, a gente acaba conquistando esses lugares. Graças a isso, a gente também tem que se colocar nessa posição de valorização com relação a essas conquistas, não meramente por mulheres, não, mas por competência, por capacidade, por comprometimento. E eu também paro para pensar nesses 20 anos, olhando lá para o início, também me identifico muito, o Coronel Bianca comentava, não tinha ninguém na minha família que era policial, eu fiz uma faculdade de Direito, tinha uma vocação para a área criminal, fiz estágios nessa área e resolvi fazer concurso público para delegada de polícia, acabei ingressando com 23 anos, fui para o interior, foi aí que eu fui morar sozinha, foi aí que eu fui sair de casa. E a minha experiência começou dessa forma, assim, muito simples, numa cidade muito pequena, com colegas que trabalhavam nessa equipe, que eram, no mínimo, o dobro da minha idade, com muito tempo de experiência. E a gente entra com toda aquela humildade ali para aprender, enfim. E olhando depois, né, toda essa trajetória, todos os lugares que a gente passa, o quanto a gente amadurece. E a gente consegue verificar também que os colegas, eu acho que uma coisa interessante de perceber com relação aos homens, é que essa geração, a geração imediatamente anterior, eu acho que também teve um amadurecimento, um crescimento junto conosco, nesse sentido de entender a entrada da mulher nesse mercado, essa mudança de papel que se teve na sociedade nesses últimos anos, nessas últimas décadas, e que entendo eu que por essas características históricas também não foram muito fáceis para os próprios homens acompanharem tudo isso. E a gente percebe hoje os colegas de profissão muito tranquilos, muito, né, respeitosos, muito divididores de trabalho da mesma forma, sem maiores dificuldades. A gente sabe que, lógico, tem muito para avançar. A gente agora mesmo está tendo a primeira mulher chefe de polícia, a delegada Nadine, que depois de 177 anos na Polícia Civil, se tem uma mulher nesse posto, então, claro, é algo que deva ser considerado historicamente, porque é um fato que marca, mas, ao mesmo tempo, é fruto, né, desse reconhecimento do espaço da mulher hoje na sociedade. A gente está vendo isso em diversos lugares, o quanto acho que se reconhece, de fato, essa competência. E por que não seria assim, né? Por que não seria assim? A mulher hoje tem a sua qualidade reconhecida, tem a sua capacidade de trabalho reconhecida, se impõe e se coloca com respeito, com solidariedade, né? E busca realizar da melhor forma possível as suas atribuições. Essa é a minha forma de agora, compreender. o trabalho policial, seja civil, seja militar, claro, dentro das suas características, o militar mais da questão ostensiva, a polícia mais na área judiciária, na investigação, enfim, tem um contato com o crime, não necessariamente diariamente. Agora, no caso do pessoal do sistema prisional, né, o contato com o bandido, para simplificar a expressão, ele é diário. Eles estão ali o tempo todo, né? Existe também uma têmpera especial da mulher trabalhar num ambiente como esse, né? Acredito que no sistema penitenciário, o que motivou muito também o ingresso das mulheres foi exatamente esse casamento, né, da sensibilidade da mulher em resolver conflitos sociais, que ali a gente está resolvendo sempre conflitos com as pessoas privadas de liberdade, né, com a força bruta, né, com a força que a gente tem que exercer lá dentro. Acho que essa sensibilidade foi muito importante para o ingresso das mulheres, né? É claro que teve toda uma questão de ter se aberto a revista íntima, que antes não existia nos presídios, e foi ingressando e aos poucos a adesão de mulheres no sistema prisional
foi tendo uma inserção muito maior. E eu acho que essa questão dessa sensibilidade, desse manejo que a mulher tem em resolver as coisas, a conversar mais, foi muito importante no sistema prisional, né? Que a gente tenha um ambiente muito hostil, muito agressivo, e nesse momento que a gente entra para trabalhar, que a gente tem essa inserção no sistema prisional, eu acho que isso também se torna muito importante. E quando ingressei no sistema prisional, o pessoal dizia, não, é difícil mulher aqui dentro por essa questão dos homens, né, da gente trabalhar com os homens no sistema prisional. Mas eu acho que não, acho que nessa parte a gente contribuiu muito, né, tanto na parte com os colegas de conversação, de resolver muitas questões difíceis, também como com os apenados, com as apenadas que a gente trabalha lá. Principalmente a mulher presa, né? A mulher presa, ela tem uma demanda muito grande, né? Na conversação, de a gente ouvir, da gente tratar assuntos. Então, eu acho que isso foi muito importante. Acho que no caso das unidades prisionais que são masculinas e onde há mulheres trabalhando, o desafio é duplo, né? Que é preciso se impor entre os colegas que tiveram que se habituar com a presença das mulheres e também com a massa carcerária ali também. Tem que ganhar o respeito de quem está preso também. Com certeza, foi exatamente isso que eu disse, né? Quando ingressei na PEC, foi em 2001, em fevereiro. Na penitenciária de segurança máxima aqui de Charqueadas. Não é de segurança máxima, é a PAT. A PEC lá, tá, não é a PAT. É a PAT, que geralmente... Essa está ao lado ali. Exatamente. Quando eu ingressei foi em 2001, em fevereiro, e foi no Carnaval, né? Era perto do Carnaval. E eu lembro que foi a primeira vez que teve a questão do PCC em São Paulo, né? E que aqui no Rio Grande do Sul tinha sido trazido algumas pessoas dessa facção. E a gente trabalhando ali, a gente sentiu exatamente essa tensão, né? De estourar a cadeia, de dar mutim. Era muito, naquele momento, eu disse assim, não sei se vou continuar, né? Mas essa questão e os colegas, nessa questão de dizer assim, tu é a primeira a ter que sair, né? Porque a gente era uma turma de 10 ou 12 homens e uma mulher, uma ou duas mulheres no plantão. Então, o pessoal disse, não, geralmente ter esse cuidado, né, de dizer, né, tu vai ter que ser a primeira, porque senão a tua parte frágil, eles podem te pegar como refém, né? E a gente dizendo, não, sou um profissional como vocês, a gente tem que ficar aqui, a minha parte eu vou fazer, eu vou estar aqui, né? E é essa questão assim de se impor como força e tu saber que tu tem a parte da sensibilidade que tu também tem que cativar em teus colegas. Acho que essa é uma construção muito grande para nós mulheres na segurança pública. Sem dúvida. Bom, até agora a gente conversou com mulheres que já têm uma carreira sólida, uma trajetória já de longa experiência, mas agora eu queria a impressão de quem está começando. Natália, né? Tu como escrivã, né, iniciando uma trajetória na polícia, a primeira pergunta que eu te faço, o que te fez entrar para a polícia? Bom, boa noite, né, a todos. E o que me fez entrar na Polícia Civil foi um estágio que eu iniciei na época que eu estava na faculdade. Eu comecei o estágio na Polícia Civil e eu olhava aquelas mulheres trabalhando, tanto na civil quanto na brigada, e eu admirava muito. E ali eu me apaixonei pela profissão e eu decidi que era isso que eu queria para mim, que eu queria tentar. Tive várias referências excelentes assim, de trabalho, de policiais, de delegadas. A própria delegada Elisângela, que está aqui, ela era minha professora na faculdade e eu... Você já tinha esse estímulo. Isso. E então eu admirava essas mulheres e eu queria entrar para a polícia. Eu comecei a gostar da profissão, do trabalho, foi isso que me fez procurar o concurso público. E já no primeiro dia de trabalho, quando teve que ir para a rua, exercer a função, quando teve contato com o trabalho mesmo, qual foi a sensação? Um misto de sentimentos, assim, né? De muita alegria. Eu me lembro que a primeira operação policial que eu participei, eu pensava assim, nossa, eu consegui chegar aqui, eu estava muito feliz. E apreensiva também por estar passando por tudo aquilo. Pela primeira vez, né? Não tinha experiência. Eu ingressei... Tinha um misto de alegria, de satisfação com medo? Também, por medo de, daqui a pouco, em algum momento, não agir corretamente em alguma situação, mas eu tive colegas que me ajudaram bastante, mais experientes, né, que passaram, enfim, todas as experiências de vida deles e foram
me levando junto, me conduzindo junto para que eu, enfim, acertasse. Existe alguma coisa de... Isso é uma impressão que as pessoas têm, né? Quem, obviamente, não está nem meio. Mas existe algum apelo de glamour estimulado por televisão, por cinema, que leva as mulheres a procurar a carreira policial, ou isso é apenas uma impressão, Sutil? Qual é a principal motivação das mulheres para entrar nesse mundo que não é um mundo fácil, não, né? Eu até gostaria, se me permitem, claro, iniciar essa resposta pelo seguinte. Eu me recordo, quando eu comentava antes, há 20 anos, quando eu ingressei, na minha família as pessoas diziam, tu tem certeza que é isso que tu quer? Porque ninguém aqui é polícia. Né? E existia dali para trás, né, em termos de passado, todo um estigma, enfim, toda uma história que as pessoas tinham um pouco de receio. Onde é que tu está indo? Onde é que tu está te metendo? Tu tem certeza mesmo? E eu lembro também naquela época que algumas pessoas perguntavam assim, ó, tá, tu entrou para delegada, né? Quando é que tu vai subir para juíza? As pessoas confundiam. Ninguém tinha muita ideia do que era uma profissão ligada à segurança pública, o que era uma carreira policial. Era uma grande confusão. E isso é questão de 20 anos, não faz muito. Depois disso, eu me lembro de uma outra época, entrou toda aquela glamorização das novelas. Então, foi uma onda, né? A gente percebeu isso, assim, muitas... Eu falo porque eu dou aula em faculdade. Então, nas faculdades, a gente percebeu, assim, uma mudança quase que de interesse. As meninas começaram a glamour e tal. Só que a gente sabe o nosso dia a dia como ele não tem nada de glamour. A nossa vida na polícia, a nossa realidade, ela é uma realidade dura, ela é uma realidade difícil. Hoje, a gente trabalhando na academia de polícia, a gente passa isso para os alunos. Não tem nada de glamour. Vocês vão receber ali o atendimento que vocês vão dar, são situações dramáticas, são situações difíceis, trágicas, onde vocês têm que estar bem preparados, etc. Não tem aquele encantamento da novela. Mas percebias entre os alunos que tinha esse sentimento? A gente percebeu que dentro da faculdade, por exemplo, começou a ver esse encantamento. Agora, hoje, né, olhando assim, o pessoal que está entrando para a polícia, o pessoal está bem informado. Hoje as coisas mudaram já no bom sentido, para deixar para trás um pouco daquele glamour das novelas. As pessoas estão entrando sabendo onde estão entrando, conhecendo a realidade, conhecendo o perfil. Hoje nas faculdades a gente pergunta, né, quem gostaria de fazer o concurso para a polícia aqui? Quem pensa em seguir uma carreira policial aqui? Várias pessoas, homens e mulheres, levantam a mão. Hoje a gente tem vários colegas, homens e mulheres, lecionando em faculdades, coisa que, de novo, falo, né, há 20 anos atrás, não existiam essas referências, não existiam. Então, acho que a gente passou sim, eu acho que sim, passamos todas essas etapas, mas eu diria que a gente já está num patamar de maior amadurecimento. Eu já me inspirei em casa, né? A família toda de brigadianos, né? Meu pai sargento da brigada, tios, primos. Então, eu acho que a inspiração, eu disse, eu já era brigadiana desde criança, né? Porque, diferente da Bianca aqui e da delegada Elisângela, eu já vivia essa questão da Brigada Militar e eu acho que teve um amor mesmo ali de ver os soldados, os sargentos, os oficiais. Eu convivia muito com eles porque acabava tendo esse relacionamento com os filhos dos outros brigadianos. Então, eu acho que eu comecei a admirar a profissão. E eu, filha única, então fica mais complicado ainda, né? Filha única, o meu pai sargento, a minha mãe professora, e de repente eu dizer que, não, eu quero ir para a Brigada Militar, né? E tive todo o apoio, por óbvio. E eu acho que hoje o que estimula as mulheres virem para essa área, que é árdua, que é uma área que não tem glamour, bem pelo contrário, é estressante no dia a dia. Eu digo, sim, o glamour está só no cinema, só no cinema, né? Aquela policial civil, a brigadiana bonita, bem maquiada, que não leva tiro. Que não leva tiro, bem... Não existe, né? A gente sabe que diversas vezes a gente acorda de madrugada, sai correndo, sai de manhã de casa, não sabe se vai voltar, está sempre na atenção. Mas eu acho que é por conta de uma carreira que é sólida, que te permite a ascensão, independentemente se tu é homem ou é mulher. Eu acho isso chama muita atenção para ambos os sexos, né? Que a gente sabe que tem carreiras que, infelizmente, se tu é mulher, tu vai ser colocada ao lado. Como é um concurso público e a ascensão se dá por merecimento, por tempo de serviço, pelo trabalho que tu realiza, eu acho que isso chama a atenção não só das mulheres, mas dos homens também, porque de uma forma ou de outra se tornou uma carreira
em todas aqui que nós falamos, e também na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Rodoviária, enfim, mais sólida, mais consistente para ambos os sexos. Agora, na hora do... Perdão. Posso falar? Claro, por favor. Não, eu também, quando decidi fazer o concurso para a SUSEP, né, para a agente penitenciária, também não via assim a profissão com uma questão glamurosa, né? E também não tinha policiais e pessoas na minha família. Eu fui exatamente por ser um concurso público e ter uma estabilidade. Foi isso que me motivou Sim, uma perspectiva concreta de uma carreira, da segurança, em tese. Né? Exatamente. E daí, quando a gente ingressa na profissão e muitas vezes tem a vontade de desistir, porque acho que não tem esse glamour todo, que a gente trabalha pra caramba, né? Se arrisca. Exatamente. E a gente está trabalhando assim com pessoas que não têm... na sociedade, né, também não tem uma visibilidade muito boa e coisa e tal. A gente acaba trabalhando com esse público, mas a gente acaba se apaixonando pela profissão, né? Eu me apaixonei, né, pela profissão. Eu acho que é muito interessante, é um desafio que a gente vai traçando na vida da gente, vai aprendendo na profissão, com os colegas, na prática, vai estudando, e isso daí a gente vai fazendo a gente se apaixonar. E eu acho que é interessante, sabe? Depois a gente diz assim, tá, tu mudaria de profissão hoje? Agora eu não mudaria mais, sabe? Porque eu acho que agora eu me apaixonei, sabe? Até porque eu acho difícil, até pela natureza do trabalho, por mais que tenha aquela sedução da estabilidade, de alguma segurança financeira. Sim. E tal... Se não tiver imbuída mesmo da vontade de falar, não ter desenvolvido um amor pela profissão, não segura o rojão. Exatamente, né? Exatamente porque tem o estresse, né? Tem o estresse do dia a dia, tem o risco, né? Então são vários fatores assim que deixam a gente em dúvida, né? Às vezes de seguir. Mas quando a gente quer traçar essa meta daí e ir em frente, acho que a gente cria esses laços também de amizades, né, e tudo mais, e a gente acaba ficando. E por falar em risco, até, especialmente na questão do pessoal que trabalha mais no policiamento ostensivo, que tem, em princípio, mais chance de se deparar com algum tipo de enfrentamento. Hoje, existe algum tipo não vou dizer tratamento especial, mas a mulher, digamos, um soldado e uma soldada, uma patrulha da Brigada Militar, que se depara com uma situação... Há alguma orientação tática no sentido de que, deixa que o homem resolve primeiro, a mulher dá um suporte? Não tem, a coisa é igual. Inclusive o curso, né, é igual. Eles participam da mesma formação, então não tem isso. Se deparar com uma situação, vão ter que atuar os dois juntos, ou se ajudando, né, e efetuando a prisão ali. Por quê? Porque a gente, hoje em dia, não é mais a força física. A gente tem as técnicas, né, de defesa pessoal. Sim, não é mais aquela coisa da prevalência do vigor. Não, então, a gente com técnica, né, também muito treinamento de tiro, armamento e tiro. Então, a gente está apta a atender qualquer tipo de ocorrência. Como é que foi a sua primeira experiência nesse sentido? Como é que a senhora se sentiu diante de uma situação de real perigo, de enfrentamento? Eu tive uma ocorrência que eu trabalhava no 11º Batalhão, na Zona Norte, e meu primeiro assalto ao banco. Realmente a minha adrenalina subiu, porque eu não tinha me deparado com uma situação tão violenta e tão intensiva, assim, né? Todo mundo tentando... Isso lá no início da carreira? Lá no início da carreira. Foi assim... meus primeiros serviços que eu tirei já como tenente, né? Mas foi muito bom, assim, foi uma experiência e a gente teve êxito naquela ocorrência, a gente conseguiu prender os assaltantes e recuperar o dinheiro. Então, assim, para mim, teve uma grande importância, né? Porque a gente teve mérito ali, conseguiu. E foi a minha primeira experiência, eu nunca esqueci essa ocorrência. O primeiro tiroteio a gente nunca esquece. Nunca esquece. Nádia, como é que foi a sua experiência? E eu ia dizer mais, completando o que a Coronel Bianca falou, eu acho que a questão da adrenalina sempre vai ter. Seja no início de carreira, na metade, no final, porque as situações adversas
que nós enfrentamos, todos nós aqui, na SUSEP, na Polícia Civil, na Brigada Militar, enfim, no próprio IGP, que muitas vezes faz o local de crime, mas daqui a pouco não se sabe se tem algum vestígio ali, alguma pessoa ainda querendo apagar alguma prova, eles também estão em risco. Está presente no dia a dia, não tem assim um momento que só no início da carreira tu fica com medo, só no início da carreira tu fica estressada, não. Isso é algo que acontece, acho que ao longo da carreira, do mais moderno, Natália, para o mais antigo ali, que tenha 30 anos de experiência, acho que sempre acontece. Eu acho que todas as situações em que eu acabei me envolvendo, porque a gente aprende a trabalhar em conjunto. Independente se é homem ou mulher, a gente sabe que na hora do vamos ver, tu tem que confiar no teu parceiro que está ali. Naquele parceiro, seja homem ou mulher, que tu vai ir para um local de risco, tu vai enfrentar, vai ter uma busca no mato. Se tu não tiver uma retaguarda que te ampare, seja homem ou seja mulher, tu não vai ficar tranquilo. E as nossas escolas hoje fazem as preparações em conjunto, ou seja, homens e mulheres trabalham da mesma forma, dando a mesma segurança um para o outro. O trabalho é muito em equipe e eu digo assim, é mais do que dentro da brigada, ou dentro da polícia, ou dentro da SUSEP. Essa confiança tem que ser sempre muito junta de todos os atores da segurança pública, porque cada um de nós, apesar de eu não estar na polícia, eu sei o quanto a polícia tem de dificuldades, de estresses. Da mesma forma, eu tenho certeza que a delegada conhece como trabalha, e isso eu acho que a gente tirava para a vida toda. Então, eu acho que até há bem pouco tempo ainda existiam conceitos ou dogmas que colocavam até explicações fisiológicas para as limitações das mulheres. Tipo assim, não poderia... Eu me lembro claramente que uma vez eu fiz uma cobertura numa manobra militar. Uma semana antes, um oficial da Força Aérea tinha dito, não, mulheres não podem pilotar caças porque elas têm a questão da fisiologia feminina, toda aquela questão da menstruação, aquilo prejudica. Ela pode não é medo dos homens, isso os homens têm medo, como é que vai fazer? Isso era muito forte. Não, porque a mulher, porque a questão da menstruação, ela pode não ter boas reações conforme a exigência. Isso aconteceu no nosso campo, sabia que nós fomos para o campo de sobrevivência, ficamos 10 dias lá, e aí os mais antigos, ainda bem que nós tínhamos a Tenente Silvana conosco, que aí nós já tínhamos uma referência, tinham várias mulheres menstruadas, que é uma coisa normal. Então, eles meio que dizem, mas elas podem correr, elas podem fazer exercício e pode ficar de noite de serviço como se não tivessem mães, irmãs, né, noivas. Então, um medinho, assim, que eu acho que do novo. Isso era muito forte. Só complementando essa lembrança que eu tive agora, que esse oficial tinha dito de maneira categórica, não, certas funções a mulher não tem como fazer, é contra a natureza da mulher. E 2 ou 3 semanas depois houve uma manobra internacional aqui no Sul, em que veio uma esquadrilha francesa com uma piloto de caça francesa, uma mulher miudinha, pequenininha ali. Claro, não vou dizer que aquilo ali mudou a mentalidade da Força Aérea Brasileira, eu sei que a partir daquele momento se começou a perceber. Hoje a gente tem mulheres almirantes, mulheres pilotando helicóptero de combate, caça, etc. E tal, né? É tudo uma conquista. Exatamente, mas eram dogmas, na verdade, que não tinham sequer sustentação científica para isso, né? Era simplesmente uma questão cultural que demorou para ser derrubada. Que se consegue, né? Sim, hoje toda a TPI. Hoje o treinamento militar, tanto e o da polícia, não exige, aliás, não existe nenhum tipo de diferenciação entre o exercício que é preciso fazer, o peso que tem que carregar, a exigência física. Nem o exercício, nem a atividade depois de formada, é tudo igual. As escalas são as mesmas, o trabalho é o mesmo. Inclusive, isso era uma demanda das mulheres na brigada. Nós primeiras ali, como nós éramos separadas, era uma companhia feminina, só as mulheres, lembra, Bianca? E aí a gente, não queremos trabalhar em companhia feminina, nós queremos trabalhar com os homens. Depois a gente foi para quadro único também. Exatamente. Foi uma conquista, nós pedíamos. Na SUSEP mesmo também tinha essa questão, né, de que mulher não poderia ir para o fundo da galeria, né, como a gente dizia. Quando eu entrei na PEC, também tinha essa questão, né? E eu sei que o diretor foi muito legal naquela época. Ele disse, não, se as gurias querem ir, elas vão ir. E mulheres só ficavam ali na frente, né? Ou na sala de revista, ou na portaria, coisa e tal. E eu lembro que a gente estava num grupo grande de mulheres e onde tinha uma turma que eram 5 mulheres, né?
E a gente disse, não, a gente vai lá para o posto também, vamos entrar para fazer a conferência, para um fundo da cadeia, e isso foi um desafio. Os guris, os agentes, né, os colegas diziam, não pode, porque não sei o quê, vocês vão tumultuar a cadeia, não sei o quê. E a gente disse, não, a gente quer ir lá também, né? E hoje a gente vê que as mulheres, até nos grupos especiais que a gente tem, como na SUSEP tem o GAES, até no GAES tem as mulheres também. As operações especiais. Exatamente, sabe? Então, nós também temos no PO, no Batalhão de Choque. Sabe? Eu acho que isso foi uma conquista bem grande, assim, né? Porque nos grupos especiais, por exemplo... Nas tropas de elite também, antes que as mulheres estão lá também. Se viu da mesma forma, assim, o curso de formação é trabalhado tudo em conjunto, né? Os alunos, as turmas são mistas, as aulas são todas... É a mesma aula, é o mesmo treinamento, e depois no exercício da função também, se trabalha muito em equipe, tem que ser, não tem como ser diferente, e a ideia é essa, e depois, lógico, dentro de alguns grupos de operações especiais, ou enfim, mais táticos, isso ou aquilo, também temos mulheres hoje em dia, né? Eu acho que isso já está bem... não sei se superado, mas eu vejo com muita tranquilidade. Eu acho que já está sendo mais fácil, né? Tivemos, inclusive, em 2017, se não me engano, nós tivemos a primeira mulher tripulante de helicóptero que nós formamos na Academia de Polícia. Então, o que a gente percebe que, lógico, né, a tendência cada vez mais é se tornar alguma coisa... A delegada Elisângela é a primeira diretora da escola. Pois então. Imagina. 80 pioneiras nessa mesa aqui, hein? De escola, 82. Então, chegando aqui algumas opiniões já de telespectadores, internautas, alguns parabenizando pelo tema, que sem dúvida nenhuma é um tema que a gente precisa tocar cada vez mais. Essa opinião veio lá de Vila Velha, no Espírito Santo. E um outro telespectador elogia boa iniciativa, para variar um pouco a visão sobre os problemas da segurança pública. Isso me dá o gancho para perguntar, até que ponto a gente pode auferir que a chegada das mulheres, principalmente por galgarem postos tão importantes, ou seja, já são tomadoras de decisão, de estratégia, está interferindo no olhar sobre a segurança pública? Eu vejo que a mulher veio para complementar a segurança, né? Nós temos um olhar descentralizador, né? É aquele que divide as missões, divide as ações, que compartilha informações. São características próprias das mulheres que fez com que a segurança pública ficasse mais proativa, porque a mulher tem um foco em várias ações. Né? A gente sabe que são características, não tem um melhor ou um pior, mas são características das mulheres e do homem. O homem foca num objetivo único, a mulher já consegue em outros. O homem tem a tendência de centralizar o poder, a mulher descentraliza. Então, são formas que vêm fazer com que a segurança fique mais maleável, que possa transitar de uma forma... diferenciada, porque o crime também ele muda. Então, a mudança a transformação que nós temos, a mulher é transformadora, ela consegue se adaptar aos novos tipos e tendências do crime. Conseguimos, sim, de uma forma geral, assim, ter um olhar da segurança mais macro, e também focada em vários segmentos ali que a gente consegue trabalhar de uma forma descentralizada, deixando mais tranquila a tropa, deixando mais tranquilos os efetivos, dando esse apoio maior. E eu acho que nisso também, né, Nadine, a mulher, assim, ela não tem tanto aquela questão do poder, né? Sim. Ela quer resolver muito as coisas e ela traz muito da sua vida, né? Essa experiência, né? De dentro de casa, de dentro de uma família, né? Ela acaba... Da gestão da situação. Exatamente. Então, ela quer exatamente isso. Nós temos esse problema aqui, nós queremos resolver isso daqui. Quem nós vamos chamar para ajudar? Ela não tem essa pretensão, assim, de que eu tenho que ter a solução, eu tenho que ser isso, né? E aquele velho conceito, ou melhor, aquele velho preconceito, aquele dogma de que a mulher é mais... não é pesado, não é para coisa crítica, que a mulher vai ser sempre mais sensível, ela vai tender a ser mais leniente, não vai pegar tão pesado com o bandido. Isso ainda existe? Eu vou discordar disso aí, porque eu acho que as mulheres são as mais difíceis. Às vezes são até mais rigorosas, eu diria. Porque, como foi dito bem no início, não me lembro quem comentou isso, mas nós sempre acabamos sendo mais cobradas, né? O nosso trabalho é sempre visto com lupa. Por conta até desses preconceitos, exato. Né? Tem que superar isso além do trabalho. Então, além do trabalho ter que ser correto, né? Enfim, é sempre visto com um olhar muito mais
pesado, muito mais exigente. Eu acho que a gente acaba tendo um rigor no sentido de separar mais, talvez, o certo do errado, de tentar ser mais legalista. Eu, pelo menos, percebo muitas mulheres com as quais eu trabalho sempre com essa preocupação. E eu vejo essa diferença, é muito importante, porque é claro que a polícia, um conceito geral de polícia aqui, é lógico que ele passa pelo poder da força física também, óbvio, mas hoje, muito mais do que isso, nós temos que pesar outras áreas. Tu mesmo falaste agora que estratégia, as instituições precisam permanentemente estar analisando, do ponto de vista da segurança pública, até para o enfrentamento de uma facção, estratégias. Né? Nós precisamos pensar hoje, por exemplo, na Polícia Civil, a gente trabalha com investigação criminal. O que a gente faz na área da investigação criminal? Será que é só a questão da operação, que as pessoas muitas vezes veem na TV, a operação policial? A operação, ela é a cereja do bolo, ela vai culminar um processo que às vezes levou 6 meses, às vezes levou 1 ano, 2 anos de investigação, onde tu teve interceptações telefônicas, onde tu teve uma investigação de uma lavagem de dinheiro, onde tu está lá descapitalizando uma facção criminosa, onde tu está fazendo todo um trabalho, né, que é super importante e que exige uma enorme de uma complexidade, que tu tem que ter um preparo imenso e que não é só a questão de chegar lá na hora da operação e ter a força física. Então, esses conceitos, é lógico que a força física ela é importante, mas o que eu quero dizer é que hoje, num conceito moderno, um conceito complexo de segurança pública, de sociedade que a gente precisa conviver, a gente precisa entender que a coisa é muito maior do que isso. Então, a gente tem que estar preparado em diversas áreas. E é natural também a tendência, né, desses policiais, quando chegam, terem uma visão mais macro dentro de uma academia de polícia, para logo, na sequência, acabarem se dedicando, se especializando. Hoje nós temos diversas áreas que precisam ser sempre aprofundadas. Então, eu vejo assim, eu acho que a mulher ela acaba somando no sentido de que ela tem essa capacidade de, no momento em que ela veste a camiseta, que ela quer se dedicar, que ela se compromete, aí ela vai a fundo. E, claro, isso aí também é uma questão de complementariedade, quer dizer, os homens que estão juntos numa equipe, trabalhar junto, etc., só pode dar um bom resultado. Mas aí a gente tem que se despir um pouco desses conceitos muito, talvez muito ortodoxos, né, de que polícia é isso ou que polícia é aquilo. A coisa, na verdade, se complementa. A gente passa hoje por diversas áreas, a gente precisa de diversas especialidades, a gente precisa complementar essas questões. Acho que a comandante Nádia falou um aspecto que é muito importante. Os homens e as mulheres não são iguais. E eu acho que ninguém sustenta isso, ninguém quer isso. Né? Existem diferenças, mas diferenças que são importantes, diferenças que se somam, que no trabalho policial tem tudo para se somar e para dar um resultado melhor. Então, a gente tem que ter essa consciência. Ninguém, eu pelo menos, né, não tenho essa visão de que não, a mulher é melhor, ou o homem é pior, ou isso ou aquilo. Ao contrário, acho que existem sim questões que são de diferenças, isso é inegável, isso é indiscutível, mas eu acho que a sabedoria está em a gente conseguir trabalhar em equipe, extraindo, né, numa equipe aquilo que cada um tem de melhor para contribuir. E eu também acho que a mulher, ela assume várias funções, não só no comando do batalhão, mas ela pega funções beneficentes, a parte de preocupação com as mulheres, enfim, se envolve com rota ali da cidade. Eu sou uma assim que lá na minha região, eu participo de todas as ações da comunidade também. Então, eu não me restringo só ao meu comando, né? Segurança é muito mais do que atuar no policiamento, muito mais. Né, tu tem que participar também das ações sociais dos municípios, enfim. Integrar com a comunidade, que é fundamental. Que é fundamental, para te desenvolver até melhor o teu trabalho. Então, eu vejo que as mulheres, nesta parte, elas se aprofundam mais. Então, tá bom. Eu tenho aqui mais 2 colocações de telespectadores, as duas referindo-se a Marili, da SUSEP. Uma delas, a Viviane Ribeiro, diz: Marili, que prazer em ouvi-la, bem como as demais convidadas. Mostrou quem é a mulher na SUSEP. Olha só. Marili, parabéns por mostrar o que é uma agente penitenciária. Que orgulho de todas as participantes. Essa não se identificou, mas fez questão de salientar o orgulho de ver essas mulheres e seus exemplos aqui. A gente vai agora, então, para um rápido intervalo e a gente retoma a nossa conversa em seguidinha. Não saia daí, hein?
Cruzando as Conversas está de volta e essa noite estamos debatendo o papel das mulheres na segurança pública, as conquistas das mulheres nessa área tão sensível, tão importante, com as trajetórias que elas foram criando ao longo dos anos e os postos que elas têm galgado e até que ponto elas estão interferindo, de maneira positiva, obviamente, né, na maneira como se gerencia a segurança pública aqui no Estado. Nós estamos recebendo aqui no estúdio 5 expoentes, 5 exemplos de mulheres que têm grandes conquistas e que são aquelas que abriram caminho para outras tantas que certamente virão. Estão conosco hoje aqui a diretora da AMAPERGS, que é o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, Marili Antunes Neubiser, a secretária de Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre e tenente-coronel da Reserva da Brigada Militar, comandante Nádia. Também está conosco a diretora da Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a delegada Elisângela Reguelin, a comandante do Comando Regional de Policiamento Centro-Sul, a coronel Bianca Birger, e a escrivã de polícia Natália Rangel e Silva. Eu repito aqui que você pode e deve participar do programa com a sua opinião, com as suas indagações, pelo facebook.com/rdctv digital e também pelo WhatsApp no código 51 99815 9990. Eu quero agora dirigir a minha colocação. Até então a gente colheu muitas impressões das mulheres mais experientes dessa mesa, mas agora eu vou querer explorar um pouquinho mais a experiência relativa de quem está mais em início de carreira para captar exatamente esse sentimento, Natália. Tu que como escrivã, em tese, está mais presa a um trabalho mais administrativo, em tese. Sim. Mas a qualquer momento, dependendo do que for decidido, tu pode ter que atuar na linha de frente, enfrentando os perigos que todo policial tem que enfrentar. Essa iminência de uma hora para outra ter que participar de uma situação de perigo, enfim, ela te deixa sobressaltada, te causa alguma ansiedade ou te deixa tranquila? Olha, tranquila, eu não posso dizer que seja a palavra correta, né? Porque eu acho, até uma colega mais antiga uma vez falou, o dia que a gente perder não vou referir assim como um medo, mas essa precaução que a gente tem que tomar, a gente perde a vida, né? Então, é sempre uma adrenalina, né? O trabalho na Polícia Civil, a gente não tem rotina. Eu estou na Polícia Civil há um pouco mais de 6 anos, trabalhei 4 anos na cidade de Alvorada, e lá em Alvorada... É uma das áreas mais perigosas do estado. Lá em Alvorada eu aprendi muito, assim, como policial civil, a enfrentar vários tipos de situações. Qual foi o teu batismo de fogo? Pois então, a experiência assim, que eu tive que eu mais... a que te deixou mais tensa, que tu te sentisse mais em perigo? Foi uma situação de um homicídio de um bebê, na verdade, porque a mãe que cometeu esse crime e ela empreendeu fuga para Santa Catarina e nós tivemos que buscá-la lá. E a gente não tinha assim uma certeza quanto ao endereço, quanto ao local onde a gente iria encontrá-la. Então, acho que foi a situação assim, que me deixou mais tensa, porque por vários fatores, por não estar na cidade onde eu era acostumada a trabalhar, por querer muito ajudar a resolver aquele crime e por nunca saber o que pode acontecer, né? Exatamente. E tá envolvendo criança, eu acho, né, que fica mais... Eu acho que a gente fica muito mexida, né? E foi uma comoção muito grande. Era isso que eu ia colocar. Em situações como essa, por exemplo, como é que é a postura da mulher policial? Por mais que ela tenha o mesmo treinamento, a mesma orientação, que ela receba todas as ordens que são dadas para todos os policiais, em situações, por exemplo, que remetem a uma criança, que aí já vem o sentimento de mãe, ou então, em caso de feminicídio, que são cada vez mais comuns, como isso mexe com a mulher policial? É muito difícil, né? Lá no Madre, que eu estava trabalhando, a gente tem uma galeria que é exatamente as mulheres que ficam, né, com feminicídio ou algumas infanticídios, né? É muito difícil a gente, no início, quando a gente vai trabalhar com elas, é muito difícil a gente conseguir simplesmente cumprir o que diz a lei, né? Exatamente, cumprir a lei, dando toda a garantia dos seus direitos, né? A gente geralmente vê primeiro o crime, depois a gente começa, no sistema prisional, depois a gente começa
a entender que tu não pode ver primeiro o crime, tu tem que ver aquela pessoa e tu tem que garantir aqueles direitos, né? Sim, para poder gerenciar os sentimentos naturais da pessoa. Exatamente. E deixar a técnica se sobrepor. Geralmente a gente como mãe, né, a gente pensa, uma criança, né, o que aconteceu, o que fez, ou matou uma criança, ou participou de um outro crime com crianças, isso é muito difícil para a gente, sabe? Mas a gente tem que ser ali tu está como uma servidora da segurança pública, né? Tu estás como agente penitenciário, tu estás como um profissional. Não tem como a gente deixar os sentimentos colocar à frente e não ser essa profissional que a gente tem que estar ali. Agora, alguns tipos de operação, acho que eles acabam obrigatoriamente levando para o lado de que, olha, tem que ser uma mulher para lidar com aquilo. Como, por exemplo, as atividades da Patrulha Marinha da Penha. Eu estava pensando isso. Ali tem que ser uma mulher, pode ter o acompanhamento de um homem, mas para fazer a abordagem de uma mulher que está sofrendo maus tratos, enfim, uma situação mais grave, a abordagem de uma policial mulher é bem melhor. Eu estava pensando quando tu falasse na questão das crianças, né? Crianças vítimas, né, de algum crime, seja de abuso sexual, seja de homicídio, enfim. Eu acho que, independente se é homem ou mulher, choca, né? Porque, principalmente quem tem filhos, acaba repassando para os seus filhos, assim, a gente fica com aquele sentimento de impotência, aqui, né? Então, acaba na hora, óbvio, trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, mas depois fica aquele sentimento de impotência, né? E na questão das mulheres, dos feminicídios, por estar fardada, eu usei a legitimidade da farda para poder trabalhar com essa questão do feminicídio. Tanto que em 2012 criamos a Patrulha Maria da Penha, que veio exatamente minimizar a questão das mulheres vítimas, pois a patrulha trabalha exatamente com aquelas mulheres que já foram vitimadas. Elas já tiveram o crime acontecendo, seja de espancamento, seja corte, seja a mão decepada, é uma coisa horrível, né? E a Patrulha Maria da Penha trabalha no pós-delito. Então, tu vai trabalhar com uma mulher que já está fragilizada, uma mulher que já está vitimizada. E se tu não tiver policiais, militares, e aí eu te digo, tanto mulheres quanto homens mais capacitados para trabalharem na complexidade dessa violência, para trabalharem com essa mulher que já está vitimada, tu acabas muitas vezes revitimando essa mulher. Então, por isso que a patrulha foi muito bem pensada quando nós criamos, implementamos. Tive o prazer de ser a coordenadora da Patrulha Maria da Penha no estado e com a delegada Nadine, hoje a nossa chefe de polícia, minha parceira ali na DEAN, fizemos um trabalho muito consistente aqui no estado, tanto que a patrulha hoje ela é referência em todo o nosso estado, é referência fora do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Recebemos um prêmio do BID pela Patrulha Maria da Penha, hoje ela é referência nacional, o presidente colocou nos itens da segurança nacional do Brasil a patrulha como uma ferramenta que efetivamente retira as mulheres e seus filhos da violência. Então, eu acredito assim que uma mulher, né, pode se colocar no lugar de outra mulher que apanha dentro de casa e não tem para onde correr e tu consegue. Isso é uma parte, né, da diferença da mulher na segurança, de olhar o quanto importante é a gente tratar a violência doméstica, porque ela gesta. Ela é uma gestação para outros tipos de crimes, outros tipos de contravenções, um lar destruído onde o homem não respeita a mulher, ele não respeita os filhos, e esse lar destruído acaba também tendo respinga em toda a comunidade, no bairro. Então, mulheres conseguem fazer essa diferença. E acaba tendo que levar isso para casa. Né? É difícil, né? Não, E eu até aproveito, só para não perder o gancho aqui de um telespectador, que é de Alvorada, o Juliano Oliveira pergunta: como vocês conseguem conciliar trabalho e família? Eu só queria, até antes de falar sobre isso, pegar esse final da conversa que vocês estavam fazendo sobre esse aspecto da capacitação, né, do atendimento nesses casos, porque acho que a conversa começou bem quando a escrivã Natália falou daquele atendimento da criança. Tem uma característica que nós humanos, né, normais temos, que é se colocar no lugar do outro, que é ter empatia, que é ter a compreensão. Então, eu realmente acredito que tanto homens como mulheres, quando veem certas situações trágicas, e eu lembro de uma situação que particularmente me marcou muito, que foi o estupro
de uma senhora com mais de 80 anos, que era surda-muda. E, na sequência, nós conseguimos fazer ainda a prisão do estuprador, mas, na sequência, ela acabou falecendo, dada a violência que foi empregada. Então, aquela situação, eu me recordo muito bem o quanto me marcou, e nós viramos mais de 48 horas sem parar, sem dormir, sem nada, só correndo atrás de buscar o sujeito, buscando paralelamente um mandado de prisão preventiva, atendendo ela no hospital, tentando coletar algum depoimento através da interpretação, enfim, para que a gente conseguisse as provas, para que a gente desse essa assistência, para que a gente conseguisse fazer a prisão, e tudo no menor período de tempo a gente conseguiu, e tanto que está preso até hoje, mas ela acabou falecendo, né? Então, essas coisas a gente leva para casa, essas coisas marcam a gente, essas coisas a gente traz para casa, traz para a família da gente. Só que é lógico, o que a gente tem que fazer e o que a gente é treinado, o que a gente é preparado para fazer? A gente precisa encontrar as nossas próprias válvulas de escape. Seja através do esporte, da terapia, encontrar saídas para poder lidar com essas coisas. Porque, como seres humanos, é natural que a gente sofra, que a gente absorva. Porém, como profissionais, a gente coloca naquele momento, né, uma espécie de uma capa, de uma proteção e diz, bom, agora vai entrar em ação aqui a policial. Tu não pode sentar junto com a pessoa e chorar, né? Porque aí, bom, aí tá perdido. Agora, é lógico, quando tu vai para casa, quando tu vai pro teu travesseiro, e aí tu lembra e tu pensa, às vezes situações de risco, que também na hora, olha, tem que ir, vamos lá, né? Chega na hora, tem que ir. Essa adrenalina que a gente conversava aqui, ela é o que impulsiona o policial para ir. Talvez uma outra pessoa, numa outra profissão, paralisasse. Eu não consigo, eu não vou. O policial é o contrário, aquilo parece que é um gatilho no sentido de dizer assim, ó, eu vou. E lógico, depois quando a gente volta é que a gente começa a refletir algumas coisas, tipo, olha ali, era perigoso, ali era complicado, ali eu corri um baita no risco. Mas isso nos move, isso nos move. Agora é lógico, o medo mantém a todos nós vivos, né? O medo não pode ser aquele que nos paralisa. O medo é o nosso amigo. O medo é nosso amigo. O medo bem empregado é nosso amigo, porque o medo faz com que a gente se preserve, preserve os outros, preserve a nossa equipe. Uma pessoa que não sente medo, bom, é um psicopata, né? Ele vai fazer alguma bobagem para ele e para os outros. Agora, é lógico, não um medo que nos paralisa. Então, nós temos essa característica. A gente vai, a gente enfrenta, a gente quando foi selecionado um dia no psicotécnico para entrar nas nossas carreiras, a gente foi avaliado com relação a esses aspectos, num exame chamado perfil profissiográfico. Então, talvez uma outra pessoa que não entre, talvez tenha um componente de medo maior que paralise ela. Nós não, a gente vai. Agora, é lógico, não que a gente vá ser irresponsável de fazer qualquer enfrentamento, sem qualquer tipo de avaliação. Pois bem, só para retornar, então, o sentimento que a gente acaba tendo muitas vezes, a gente acaba levando para casa sim. E aí, claro, todo mundo tem família, de algum modo, a gente só tem que procurar preservar. Nem sempre isso é completamente possível, nem sempre a gente faz esse tema de casa 100%. Até porque, por mais que procure preservar, a família sabe qual é a atividade. A gente acaba, volta e meia, né, trazendo isso junto, enfim. Então, eu não vou te falar assim, olha, é 100%, a gente separa completamente, como, né? Somos 100%, tudo direitinho. Não, a gente às vezes acaba misturando. Claro que o objetivo é não tumultuar demais também o lado da família, o lado particular da vida da gente, porque senão acaba virando tudo uma coisa só. Mas como é que se condiciona a família que tem plena consciência, por mais que se procure preservar, não levar para dentro de casa detalhes do dia de trabalho, mas a família sabe os perigos que a mãe ou o pai, mas nesse nosso caso aqui, a mãe está enfrentando no seu trabalho, seja dentro de uma unidade prisional, numa patrulha, numa investigação. Como é que se faz para a família ter um pouco mais de equilíbrio e não se deixar levar pela ansiedade ao saber que a mãe pode não voltar naquele dia ou pode voltar ser ferida? Como é que se lida com isso? Eu acho que a família também aprende, né, a conviver com isso, né? E a gente, pelo profissional que a gente se mostra, eles também aprendem a confiar na gente, né? Dizer, não, ó, tu estás lá, mas eu sei que tipo de profissional tu é e como tu vai agir, e sei. Quero ter a tua presença aqui dentro de casa e confio em ti, na equipe que está lá contigo, né? Eu acho que isso é muito importante também, porque a família também acaba tendo essa confiança na gente, no profissional que a gente é, né? Quando a gente chega em casa e conta todas as coisas que se passaram, é claro que eles ficam olhando pra gente, né? E dizem, tudo isso, né? E muitas... Não dá para contar tudo. Mas tem um lado
ruim também, porque às vezes a gente preserva, mas aparece na TV. E daqui a pouco as crianças estão olhando, a minha mãe tá ali naquela ocorrência. Então, assim, às vezes é difícil tu separar. E a estrutura emocional, né, que a gente também tem que ter, vamos dizer, tu tem que contar e tu tem que ter o equilíbrio de não passar todo esse pânico e esse, né, o medo que a gente tem que ter por precaução, né, nessas questões assim. Mas eu acho que isso é muito importante. Mas também tem a questão de que a gente tem que procurar, né, na nossa saúde mental, né, uma terapia, uma válvula de escape, alguma coisa que nos dê essa estrutura emocional para a gente, quando acontecer alguma coisa, algum perigo, a gente saber como lidar. Né? É isso que eu ia colocar agora. Qual é o nível que a gente tem hoje, se é possível mensurar isso, de dano psicológico, dano emocional, enfim, que leve as policiais a necessitarem de tratamento de acompanhamento psicológico conforme a dureza do dia a dia? Em que nível isso acontece hoje? Eu acho que a terapia, né? Eu acho que a terapia é necessária. Na segurança pública, no sistema prisional, eu vejo assim que muitas pessoas fazem terapia, principalmente entre as mulheres, mas eu acho que é para se manter saudável, né? Porque a gente tem que ter esse equilíbrio emocional para poder estar lá dentro trabalhando com tranquilidade. E a família da gente está indo, a gente não pode se embrutecer a ponto de não ter mais esse sentimento com a família, de querer ver os amigos, de passear, de ter uma vida normal, como qualquer pessoa, né? E a gente não pode deixar os transtornos que acontecem lá do perigo, da violência, nos dominar e a gente ficar simplesmente barrada nisso daí e não ter mais o afeto, a família como uma referência e tudo mais. Eu acho que a terapia é, com tranquilidade para mim, alguma coisa assim que todas as pessoas têm que procurar, né? Tu tem que procurar para te manter saudável. Mas como as mulheres hoje? Até acho que a senhora pode me ajudar a responder isso. E assim, ó, dependendo da ocorrência que o nosso efetivo atendeu, nós encaminhamos para uma ajuda psicológica. Nós temos um centro dentro da brigada que cuida dos nossos. Por exemplo, participei de um tiroteio e veio lá alguém, matei alguém, né? No tiroteio lá matou alguém. A gente sempre encaminha essa pessoa, né, para ver como é que ela ficou depois dessa ocorrência. Ou, por exemplo, lá no caso lá da Boate Kiss em Santa Maria, vários policiais depois tiveram que ter um acompanhamento, até pela situação que foi, né? Então, a gente tem esse centro dentro da corporação que é para dar esse amparo, os psicólogos, os psiquiatras. Então, dependendo da ocorrência que o nosso policial participou, a gente imediatamente encaminha ele, para ele ter, né, conversar. Precisa ter essa percepção antes, independente do profissional solicitar isso. Não, ele não solicita. Às vezes ele até nem vai solicitar, pode até não perceber que está precisando. E tem uns que nem querem ir, e a gente insiste. Para não demonstrar fraqueza. E a gente insiste, não, tu vai lá conversar, né? Vai dizer o que aconteceu contigo, vai ser bom para ti se abrir com alguém, e a gente encaminha. Isso. E tem muitos que não querem ir, mas a gente insiste, e eles acabam indo, gostando, retornando, fazem parte de grupos. Então, acho que é importante essa... Na SUSEP também tem o grupo do SAS, né? Que também é um grupo de atendimento aos servidores para a saúde mental. E eu acho que é bem importante, né? Porque eu lembro que... É um ambiente de tensão permanente. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando acontece, principalmente algum motim ou alguma situação difícil, assim, em presídio, geralmente se liga para esse grupo, né? E se pede para que acompanhe, né? Agora, é difícil, vamos dizer assim, quando está no meio de uma operação, no meio de um tumulto todo, acontece um fato violento, uma coisa ali, a gente tem que cabrar o nosso... Nós temos que ir até o fim do nosso trabalho, né? Até o fim daquele período de... A missão tem que ser cumprida. Né? Então, essa é a parte difícil, né? Vamos dizer, acontece, por exemplo, dando um exemplo, lá no Madre, quando aconteceu uma morte de uma gestante, ela se suicidou, e a colega que entrou, né, na cela ali, esse momento foi muito difícil para ela, né? Até a gente estava lá, a gente disse, não, tá, se quiser ir embora, vai, né? Mas ela insistiu em ficar. Mas é claro que chegou um momento que ela desabou, né? Ela chorou e tudo mais. Esse momento é muito difícil, né? Mas o grupo de atendimento ao servidor para a saúde mental, acho que é uma necessidade para a gente continuar trabalhando com saúde, né? Para que a gente continue a trabalhar até o final
até a nossa aposentadoria. Nós vamos agora... Na Civil também nós temos a divisão de saúde, se tem essa mesma preocupação, acho que é uma questão comum aqui na mesa. Com certeza. E realmente, sem dúvida alguma, né, o policial, tem que ter se um pudesse fazer né? sempre, eu acho que seria o ideal. Exatamente. Porque é aquela história, o nosso trabalho é diferente. As pessoas, no caso da Polícia Civil, especialmente, né, as pessoas não chegam na delegacia para te trazer flores, para te dizer que está tudo bem, como é que tu vai. Sempre dificuldade, né? São tragédias e tragédias e tragédias. E tu passa uma vida inteira. E tu passa uma vida podendo inteira, nascimento de os outros, né? E tem tudo isso mesmo que a comandante mencionou agora também. Inteira trabalhando e lidando e ouvindo e enfrentando esse tipo de situação. Então, se tem essa possibilidade, né, de ter essa válvula de escape, por que não? Por que se preocupar só sempre com a saúde física e esquecer a saúde mental, que é tão importante, que é o que nos mantém em pé, que é o que nos sustenta. Então, temos nós que também na dos Polícia Civil... suicídios entre os policiais, né? É uma realidade. Eu queria entrar nesse assunto também, é muito delicado, muito sensível, mas eu acho que é uma abordagem que a gente pode ter, só que nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, que agora a gente vai para o nosso último intervalo e a gente volta em seguidinha. Ok, não saia daí. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas, essa noite falando sobre as mulheres na segurança pública, a importância que as mulheres têm pelo volume de mulheres que passou a fazer parte do quadro da segurança pública, civil, militar, na área penitenciária, na área de perícia, de técnica, enfim, e os impactos nas mulheres em função da dureza do dia a dia, do estresse do trabalho policial, dos perigos que se vivenciam, a preocupação tanto com o trabalho quanto com a família, que está esperando a mulher chegar em casa depois de um dia pesado enfrentando a criminalidade. Como é que a gente avalia hoje o quanto isso pesa no emocional das policiais, tanto militares quanto civis? A gente tem notícias de policiais que às vezes, diante ou da sucessão de problemas que enfrentam no trabalho, problemas no sentido daquilo que eles têm que enfrentar na natureza do trabalho, acabam ficando afetados demais até para poder continuar no trabalho, ou ainda acontecer situações mais drásticas. Em que nível isso acontece hoje? E como é que se lida com isso nas duas corporações? Coronel Bianca, começa com a senhora. Sim, a gente tem uma preocupação, né? É como nós estávamos falando hoje, quer dizer, a saúde mental é super importante. Então, a gente tem uma preocupação com certos, até os problemas que os nossos policiais às vezes apresentam, né? Porque, eu não sei, eu tenho um olhar né, na minha tropa que eu sinto quando o meu policial não está bem. Só de ver ele, eu já chamo, qual é o teu problema, o que está acontecendo? Eu não deixo ele ir para a rua, para o trabalho, eu chamo ele para conversar, porque eu acho assim que a gente tem que ter um cuidado em não mandar um policial para uma ocorrência, coisa assim, se a gente vê que ele não está bem, que alguma coisa está acontecendo, ou seja, na parte familiar ou no próprio trabalho, enfim. Então, a gente tem que ter esse cuidado de perceber, né? Eu percebo muito, tem gente, tenho policiais meus assim que dizem, mas como é que a senhora sabe que eu estou assim? Mas a mulher, eu não sei, eu acho que é uma característica nossa, né? De ter essa sensibilidade. Pois é, eu ia fazer essa colocação, até mesmo correndo o risco de parecer preconceituoso, mas a mulher acusa mais golpe nessas situações ou é igual para ambos? Eu acho que é igual. O estresse emocional, tanto no policial homem quanto na mulher, no mesmo nível? É no mesmo nível. Não tem Temos a ver com diferença problemas com os policiais masculinos, as femininas, não tem. Existem casos de policiais que não conseguem mais retornar ao trabalho em função da sucessão de estresse, o peso do trabalho, das experiências ruins que vivem? Por problemas psicológicos. Existe. Temos vários casos de policiais que são reformados por problemas. E outros que ficam mais tempo fora de serviço até se recuperar. E o policial que passa por a policial mulher que passa por uma situação dessa, que ela precisa ficar um tempo em recuperação para se recompor emocionalmente, quando ela volta, como é que ela volta? Ela só volta se ela estiver bem, né? Mas volta a mesma policial? Volta. Isso é uma questão de saúde, depende do caso. Faz um tratamento. Depende do que é o problema, porque é justamente o que a gente estava falando antes. Eu acho que tem um aspecto preventivo que é muito importante, porque nós não lidamos com o mundo
bonito, tranquilo, as pessoas não vão chegar pra gente perguntando tudo bem, te trazendo flores. As pessoas vão te trazer e vão te despejar problemas. Nós escolhemos trabalhar com isso, né? Vocês escolheram trabalhar no presídio, na brigada, nós lá na civil. Quer dizer, a gente escolheu trabalhar nesse lugar. Então, em primeiro lugar, a gente já tem um perfil, a gente já entra com um perfil que foi selecionado, que é diferenciado. Segundo, a gente tem que trabalhar com prevenção, porque a gente vai passar uma vida inteira trabalhando com problemas dos outros, problemas pesados, e não tem, como seres humanos, nós não nos envolvermos de algum modo. Agora, é lógico, aquilo que a gente falava, tem que ter uma barreira, tem que ter uma forma de tu conseguir lidar com a tua vida, com a tua família, com a tua vida particular, sem se deixar abalar. E isso depende muito de uma saúde mental, de uma prevenção. Agora, também tem situações que as pessoas não têm essa condição, ou não fazem isso, ou têm, daqui a pouco, algum problema de qualquer tipo de natureza, seja fisiológico, ou seja psíquico, alguma coisa que desencadeia, que agrava, talvez o estopim seja mesmo algum fato ali ocorrido, seja uma operação policial ou não, né? E, lógico, daqui a pouco isso pode evoluir para uma situação muito mais gravosa, a gente pode ter um suicídio, a gente pode ter uma situação muito mais traumática, uma violência até entre colegas ou doméstica, ou qualquer tipo de situação dessa natureza. E, claro, aí a ideia é que a instituição também consiga dar conta disso, dar assistência, dar acompanhamento, para que esse policial possa retornar com saúde, com condições de voltar a trabalhar normalmente. E em muitos casos isso vai acontecer, eventualmente em algum caso isso não vai acontecer. E aí isso é trabalhado na própria formação do policial também, não é? Independente de ser homem ou mulher, entende? Eu a acho forma que como eu sim, vejo. também vamos dizer assim, na segurança pública, acho que o percentual, o índice de biometria, para nós, biometria, de afastamento do servidor, é muito grande, né? E eu acho que o servidor, ele fica fora nesse tempo, ele fica fazendo a sua terapia, ele fica se tratando, né? E no momento que ele se sente mais revigorado, ele vai aos poucos voltando, e eu acho que também tem a questão do colega, né? Da gente olhar para essa pessoa, da gente também cuidar desse nosso colega, porque nós estamos ali juntos, somos uma equipe, e a gente está sempre... Porque é o nosso colega. Se o nosso colega não estiver bem ali junto com nós, naquele embate, naquele plantão, ali na linha de frente, alguma coisa está enfraquecida. E no momento que está enfraquecido, a gente não tem que saber levar esse colega para o lado e dizer, não, então hoje tu vais ficar aqui mais de canto, tu vai fazer essa função aqui que exige menos de ti, para ir aos poucos eles serem inseridos de novo no seu trabalho, sabe? Eu acho que a biometria acontece bastante. Agora, isso é claro, é uma questão subjetiva porque remete a traços de personalidade que varia de pessoa para pessoa. Agora, tem a questão da formação do policial. Né? A gente tem, são tempos em que a formação ela tem outros níveis, além do trato puramente com a arma, do uso da força bruta. Né? Claro. Isso que eu queria entender, para as mulheres que ainda estão pensando em entrar na carreira da segurança pública. Como é que a formação hoje, ela contempla que campos para que o policial realmente tenha a preparação que os tempos de hoje exigem? Eu acredito que assim, primeiro, a segurança pública tanto faz na Polícia Civil, na SUSEP, na Brigada Militar, é uma atividade desgastante. Você vê o nosso homem ou mulher com 50, 55 anos acabados. Você acha que ele é uma pessoa bem mais velha. Por quê? Ele trabalha de dia, ele trabalha de noite, ele trabalha de madrugada. E o trabalhar de madrugada, né, assim como outras profissões, cantor, enfim, mas mais ainda da segurança, porque tu está na atenção, te desgasta. Tem o perigo. Não é fácil, tu desgasta. Então, assim, os nossos servidores acabam envelhecendo mais cedo, tanto homens quanto mulheres. Acabam amadurecendo antes, o dano, tanto físico quanto psicológico, vai acontecer, não é porque é mulher ou porque é homem, vai acontecer. Não tem aquela pessoa que tenha sofrido uma situação traumática de uma ocorrência, de um acontecimento drástico que não vai levar uma sequela, vai ter, por isso, a forma de ter válvulas de escape, de a própria pessoa se conhecer e poder, através do conhecimento de si, saber de que forma que ela vai equilibrar
o dano que vai ser causado. Não tem jeito. As mulheres, muito tempo em pé, vai ter varizes, né? Então, assim, é dano físico mesmo, quanto dano psicológico, de canseira, de estresse. E eu acho que as formações hoje já estão mais voltadas ao quê? Nós temos hoje disciplinas voltadas à psicologia, voltadas aos direitos humanos, voltadas ao bem-estar da pessoa. Nós temos muitas atividades físicas durante a formação. Tem toda uma conversa, e aqui está a delegada Elisângela, que sabe que está na escola. Eu participei muito tempo de escola de formação de soldados. Tive o prazer de formar 3 turmas de soldado. Então, e a gente ali repassa para eles exemplos do que acontece no dia a dia e tenta fortalecê-los, homens e mulheres, vou voltar a dizer, né? Apesar de estarmos só em mulheres aqui, ambos são seres humanos e o dano vai acontecer, mas a gente consegue, durante a formação, fortalecer, mostrar que a vida como ela é, né? E que a gente tem que, individualmente, adotar mecanismos que façam que a gente se sinta mais fortalecidos e que aquele dano, que por certo vai ocorrer, seja minimizado. Agora, no caso da formação do policial civil também, né? Aí não é só a questão da formação puramente policial. Existem outros campos que os tempos de hoje exigem, porque a questão da gestão, do gerenciamento de problemas, de estratégia, como é que isso é lidado na formação do policial hoje? Nós temos a formação de ingresso na carreira, nós temos uma formação continuada e nós temos a pós-graduação. Nós trabalhamos nessas 3 vertentes. Então, o policial que está ingressando, ele já tem, por exemplo, nosso curso, desde escrivães, inspetores, depois o próprio concurso para delegados. Delegados, principalmente, a gente trabalha muito com alguns aspectos de gestão, porque ele vai ter que trabalhar com gestão de pessoas, que é um assunto hoje fundamental. Nós temos a questão da gestão financeira, nós temos a questão da gestão estratégica da instituição, então a questão do planejamento. Hoje uma operação policial tem todo um planejamento, não é uma coisa, vamos lá, vamos derrubar uma porta, não é assim, tem toda uma organização. Então aspectos de saúde são contemplados nesses cursos também. Então nós temos lá, desde a parte da saúde psíquica, nós temos psicólogo na academia, inclusive, para que os alunos possam ter algum tipo de acompanhamento, se quiserem, se sentirem qualquer necessidade. Nós temos hoje, dentre os nossos alunos, são 431 alunos hoje, nós temos cerca de 60% de outros estados. Foi o maior concurso da história da polícia, foram 44 mil candidatos. Então, nós temos gente de todos os estados do Brasil ali, portanto, pessoas que deixaram para trás, às vezes, família, emprego, né, cidades, enfim, e que às vezes começam também a sentir falta de tudo isso. Isso não é fácil, porque é um curso desgastante, são 865 horas, são praticamente 6 meses de uma imersão, com muita hierarquia e disciplina, com muita exigência, com muita cobrança técnica de conhecimento. Então, claro, a gente dá esse suporte também psíquico e trabalha muito a questão do esporte ao longo do curso, porque é uma forma deles também se conhecerem no sentido do quanto isto faz bem. Embora era uma exigência antes para entrar agora durante o curso de formação, é uma questão permanente. E, como eu dizia também, depois do estágio probatório, a gente está com um projeto chamado Preceptor, onde a gente vai acompanhando o estágio probatório deles, chamando eles de volta para a academia, para alguns cursos específicos de formação continuada. E temos também as pós-graduações, temos uma pós-graduação em gestão da investigação criminal e uma pós-graduação em gestão de polícia judiciária. Uma mais, digamos assim, voltada ao público mais operacional, uma mais do ponto de vista de gestão e estratégia. Nós somos uma instituição de ensino superior, reconhecida assim desde 2016, e isso pela Secretaria de Educação do Estado e Ministério da Educação. E, portanto, a gente pode também fornecer e assinar esses cursos de pós-graduação e somos ainda considerados escola de governo, focando também em todo esse aspecto aí gerencial e administrativo e gestão, porque a nossa atividade como um todo aqui de segurança pública, ela não é só o atendimento da ocorrência. É muito mais do que dar tiro e prender gente. Ela é uma atividade que perpassa todos esses aspectos. E nós lá em Guaíba criamos o Polo Guaíba agora, né? Uma escola de formação de soldados. É verdade. Eu queria encerrar o programa, já que estamos chegando no finalzinho aqui, eu queria pedir para que cada uma desse um recadinho bem objetivo para as mulheres que ainda estão pensando em ingressar na carreira da segurança pública, seja na Polícia Civil, na Brigada Militar, no sistema penitenciário. Começando por ti, Marli. O que tu dirias para as mulheres hoje que estão cogitando entrar nessa carreira? Bem objetivo, qual é o teu toque de estímulo?
Dedicação e, com certeza, um grande desafio. Para quem gosta de desafio, essa é uma carreira profissional que tu vai encontrar muitos desafios. Comandante Nádia. Eu diria para as mulheres que se informem sobre as atividades na segurança pública, corram atrás dos seus objetivos e entrem porque é uma carreira que vale muito a pena. Eu faria tudo novamente. Delegado. Eu diria assim, trabalho em equipe, né, comprometimento e ética. A pessoa não vai ter rotina. Realmente foi dito isso aqui. Né? Realmente o trabalho da gente é apaixonante, a gente acaba se vinculando com muito amor àquilo que a gente faz, se entregando. É um trabalho de entrega, eu resumiria assim. Coronel Bianca. Eu diria que é uma profissão diferente e eu acho que as mulheres deviam investir mais na nossa carreira, porque é um espaço que está se abrindo para as mulheres, né? Se criou aí, hoje quando eu entrei nós éramos 10 mulheres, hoje a gente está com 14% do efetivo com mulheres, então venham as mulheres, venham, é uma carreira bonita, eu também faria tudo de novo, adoro a minha corporação e venham porque é uma profissão linda. Natália, com esses teus 6 anos de Polícia Civil, a mais novinha aqui no grupo, qual é a dica que tu dá para quem está pensando em seguir o teu caminho? Eu diria que quem teve o sonho de entrar na polícia, assim como eu, que não desista, que estude, que se dedique, que é uma profissão maravilhosa. Eu me sinto realizada no que eu faço, eu amo a minha profissão e eu acho que é muito importante a presença da mulher na polícia, toda a área de segurança pública. E na Polícia Civil eu acho que é um desafio e é muito gratificante. Então tá, eu tenho certeza que as mulheres que assistiram ao nosso programa hoje e que ouviram todos esses relatos, sem dúvida nenhuma, se estavam pensando, devem ter tomado a decisão hoje, né? Ou não, ou sim, né? Mas enfim, eu acho que com certeza pelo sim, porque o que ouviram hoje aqui, sem dúvida nenhuma, foi muito estimulante. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e, acima de tudo, parabenizar cada uma de vocês por essas conquistas tão importantes, esses marcos que vocês representam, né? E que continuem frutificando, né? Que esses exemplos de vocês continuem frutificando, abrindo mais espaço para as mulheres e, inclusive, fazendo que elas contribuam para que a gente tenha mais segurança aqui no nosso estado. Nós agradecemos a sua contribuição, a sua participação, a sua audiência e convidamos você para estar aqui amanhã, novamente, para mais um programa Cruzando as Conversas, às 10h30 da noite, ao vivo, na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Boa noite e até amanhã.